Eu acabei de ver o vídeo do Haluca, né, o dossiê parte 2, e eu confesso que eu fiquei muito impressionado. Fiquei muito impressionado ao ver o Yanni Sabonge, eu acho que é esse o nome dele, não, o Yanni Sabonge, no término do vídeo da parte 2 do Haluca. Por que eu fiquei muito impressionado? Porque é uma pessoa que tem uma certa credibilidade, né? Tem uma grande credibilidade, na verdade. É um cara extremamente reconhecido dentro do TikTok. É um cara que tem um trabalho que eu acompanhei, né? Que é um trabalho extraordinário de humor dentro do TikTok. Acredito eu que o perfil dele dentro do TikTok seja Caminho Sem Volta, que é o mesmo nome que tá no canal que estão postados os dossiês, né? O dossiê um, parte um e parte 2 do Haluca. E por que eu fiquei impressionado realmente com a presença dele ali naquele vídeo? Porque é muito. Isso traz as coisas a um nível muito maior do que já estava. Isso bota uma tensão muito grande. Isso dá freio, isso freia muito o julgamento da internet. De certa forma, vai ser um pouco freado. No caso, os formadores de opinião são freados com a presença do Yanni. Foi uma ótima jogada colocar o Yanni ali. Só que temos um grande problema com a presença do Yanni ali. Qual é o grande problema? Ah, claramente dá para perceber que é uma acusação séria contra o Jean, uma acusação de um possível assédio a uma pessoa que foi exposta no vídeo. Tá lá a foto dela e do namorado dela. E há troca de mensagens com o Paulo Matias, que são troca de mensagens pesadas. Você via ali que a pessoa em questão ficou mal, que ela teve alguma crise, que teve algum problema psicológico por conta disso e que teve que ser acalmada. Tá lá nos prints, para bom entendedor, um F quer dizer Francisco. Em contrapartida, nós temos os canais de opiniões pequenos se juntando, que isso não é pouca coisa, tá? Os canais de opiniões menores juntos, eles têm uma força de, sabe, aquele trator que entra dentro de uma fazenda e arrasta tudo. É isso que eles se tornam quando eles se unem. E eles estão unidos. E, gente, perceba uma coisa. Os canais de opiniões, eles não colocariam a cara deles à tapa a credibilidade que eles têm, que eles construíram durante anos, à tapa em troco de nada. Então, se eles colocaram, eles já tiveram acesso às tais provas que o Jean afirma ter. Então, se eles já viram as provas e sabem que são irrefutáveis, aí temos um grande problema que não é por Haluca, porque o Haluca já sofreu todo o prejuízo que ele poderia sofrer. Ele perdeu o Instagram anterior dele, ele sofreu um hate absurdo, ele teve que parar de criar o conteúdo dele, né? Ele parou de criar o conteúdo dele, ele teve que focar totalmente nessa treta, ficou um mês parado, depois teve que retornar e aproveitar para tentar fazer um certo dossiê, né? Que ele chama. Que é um react, na verdade, um react ao vídeo do Digo, né? Dividido em duas partes o react, que eu achei horrível, perdão, me perdoe, mas a minha opinião é que o conteúdo foi horrível, foi péssimo, não trouxe nada de novo, não trouxe prova. A única coisa nova, de fato, é o envolvimento do Yanni. E esse envolvimento, ele é muito perigoso, não para o Haluca, mas para o Yanni. Porque veja, Yanni, você está do lado. Ah, mas tem uma questão anterior que é minha e eu sei. Yane, preste atenção numa coisa. Nem você e nem eu sabemos de fato o que
ocorreu entre as duas pessoas. Nem você e nem eu sabemos a realidade dos fatos. Por que eu digo nem você e nem eu? Porque você não conversou com o Jean. Porque você não teve acesso a coisas que estão escondidas. Então nós temos ali, eu pelo menos, eu tenho ali o tribunal da internet, eu tenho todas as provas que o tio Jim postou, eu tenho todas as provas que o Jean trouxe, eu tenho todas as provas de vazamentos que foram vazados, inclusive aquela conversa, né, terrível com aquela senhora, que se você não viu, Yane, veja, para você ver com quem você está lidando do seu lado. Não é nem defendendo o Jean, porque eu não tenho lado, né? Eu, como estudante de direito que sou, gosto dessas coisas porque avalio os riscos e as possibilidades de quem poderá ser condenado. E até agora, diante de tudo que já foi exposto e até do que não foi exposto, dá-se a perceber que este caso já está perdido. Agora, claro, o caso da outra pessoa que foi assediada e que tem provas e tem testemunhas de que ela foi assediada, aí é outro processo, é outra história. Nada tem a ver com esse processo. O processo do Haluca, tá? Ele incide em o quê? Uma exposição, né? Foi uma exposição. O Haluca gravou e divulgou conversas confidenciais sem o consentimento da outra parte, tá? Ele gravou conversas e expôs. Conversas essas que foram tiradas do contexto, né? Foram cortadas e editadas, tiradas do contexto, expostas na internet e incitou o tribunal da internet a destruir a carreira de um criador de conteúdo, que era o Jean. Então, o início é esse. O processo se trata disso. O processo não se trata depois da resposta do Jean ao que a internet achou e julgou o Haluca. O processo se trata do que o Haluca fez contra o Jean. É nisso que se baseia o processo. E dentro do direito, bom, não há dúvidas quanto ao que isso causou à vida do Jean. Não há dúvidas. Não há dúvidas que foi danoso. Não há dúvidas que foi de fato errado. Errado no menor termo. Na verdade, essa conduta ela é classificada como crime, tá bom? Ela é classificada como um crime. Você não pode divulgar conversas confidenciais, né, de outra pessoa sem o consentimento da parte para expor, humilhar, né, humilhar a pessoa. Foi isso que aconteceu. A conversa foi exposta para que humilhassem o Jean e não só isso, para que o tribunal da internet o destruísse. E foi o que aconteceu. Ele remediou com um vídeo resposta, muito bom inclusive, e através desse vídeo resposta, o tribunal da internet retornou e disse: peraí, tem coisa errada. Aí retornou. Então o tiro retornou ao atirador. Como diz na minha região, o tiro saiu pela culatra. O que acontece? O processo é a respeito disso. Quando o Iane entra nesse grande vendaval, né, que vai ser um vendaval jurídico, o juiz vai ficar com dor de cabeça. Eu tenho certeza disso. Quando o Yanni entra nesse vendaval, trazendo a credibilidade para ele nisso, e aparecendo ali nos últimos segundos do vídeo, mostrando a cara e falando, e eu adoro o Yanni porque, pô, eu acompanho o Yanni faz um bom tempo, eu assisti tantos vídeos do Yanni, quantas vezes eu tava triste e assisti os vídeos dele, usei as figurinhas dele que viraram memes durante um tempão, eram memes. Cara, sinceramente, ver o Yanni metido nisso, entrar nisso, emprestar a credibilidade dele para esse caso, em específico nesse processo, é complicado. É frustrante. Para mim é muito frustrante. Porque se o Yanni. Tudo bem, o Yanni gravou isso antes de ver o vazamento da conversa do Haluca com aquela senhora. Eu até posso entender se ele falar isso, se ele vier a público e disser: não, peraí. Eu acho que é melhor assim, eu vou pro meu canto e ela vai pro dela, cada um, né? Agora, ele continuar nisso, tendo sido vazado aquele vídeo de 2 horas onde expõe a covardia. A covardia. E quando eu falo covardia, eu tô falando da atitude covarde de conquistar uma senhora de idade para criar um conteúdo.
Isso é uma covardia muito grande. Isso é uma covardia sem tamanho. Se faz isso com a minha finada bisavó que me criou como mãe, se faz isso com ela, olha, eu não tenho noção do que eu poderia fazer. Eu não tenho noção. Eu sou um ser humano, assim como qualquer outro. Se faz isso com a minha amada e finada bisavó que me criou como mãe, morreu com 98 anos, eu não sei o que eu faria. Então, se colocar no lugar do filho daquela senhora, ele era chato, ele era babaca, não importa. Você prejudicou uma pessoa para satisfazer o seu ego, para satisfazer, para ganhar dinheiro, para criar conteúdo, não importa, você errou. E você errou quando você expõe uma conversa privada. Ah, o Jean me assediou e tal, ele é o errado. Beleza, processo judicial nele, tá? Processo judicial nele, preso, né? O juiz vai lá e prende, porque é pena, é direito criminal, é direito penal, tá? É prisão. Então se ele errou, pronto, preso. É isso aí. Agora, expor na internet com o objetivo de humilhar, colocar a imagem de criador de conteúdo, que o dinheiro dele vem através da criação de conteúdo, pô, tu tá acabando com o trabalho do cara. E foi isso que aconteceu. Agora, lógico, ele soube remediar. Então, vamos colocar os fatos na mesa. Dentro do direito, o processo está totalmente correto. E ele vai ganhar esse processo. Esse processo, né, contra o Raluca por uma exposição indevida, por humilhação, por difamação, por calúnia, isso aí já tá ganho, cara. O juiz vai pegar isso aí, tá ganho. Né? O promotor vai se deliciar com isso. O promotor vai se deliciar com isso aí. O promotor vai fazer, meu Deus do céu, pode se preparar. Não adianta chegar lá na frente do juiz e tentar argumentar e dizer, não, mas depois. Depois não importa. O que importa é o fato que ensejou no boletim de ocorrência ou na petição inicial, se for no direito civil, que eu acredito que seja direito civil, lá o processo de que tem as custas, né? Acredito que seja um direito civil. Mas, né, acredito que tem direito penal também, na brincadeira, tá? Então, pô, o juiz vai chegar lá, vai olhar e vai dizer, não, isso aqui não importa, eu não quero saber disso, isso aí não é de minha competência. Isso aqui é de minha competência. O que você fez? Você realmente expôs? Expus, sim. Você teve o objetivo de humilhar? Aí pode dizer que não, mas aí traz os textos do vídeo onde você humilha. Aí você humilhou. Então o juiz vai. É sim ou não? Sim. Ah, então conte aí sua versão. Não, mas vai tentar enrolar o juiz não vai querer saber, o juiz vai querer saber do fato, do que aconteceu e da consequência desse fato. A consequência desse fato foi tudo isso, pronto. Sentença. Tá? É isso. Tá? Não é um tribunal, não vai ser um tribunal do júri, não, porque não houve assassinato de ninguém, não foi crime contra a vida, tá? Foi crime contra a honra. Então não vai ter o tribunal do júri ali, com 7 jurados, onde você vai fazer o espetáculo, não. Quem vai julgar de fato é o juiz. Então, já tá perdido esse processo. E o fato do Yannis Sabon, ele colocar a imagem dele, a credibilidade dele nisso, me cheira muito perigoso. Porque, como eu disse, isso traz ao processo traz, né? Aumenta as coisas e dificulta as coisas, inclusive para o próprio Yanni, porque isso pode ser um tiro pela culatra do próprio Yanni. Se ele não souber realmente o que ele está fazendo, se ele, sabe, se ele tiver ali com fogo, com vontade, não tiver ido pelo emocional e não tiver ido pelos fatos de verdade, tiver dito, não, me mostra tudo, eu quero ver as 3 horas de gravação aqui que você tem. Eu quero ver a conversa com a senhorinha que você teve, que foi o que foi citado também. Eu quero ver tudo. Eu quero ver as suas conversas. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma conversa que eu não vi? Me mostra tudo contra o Jean. Se ele tiver feito isso, se tiver concluído, não, o Jean está errado, aí tudo bem. Mas se ele foi pelo emocional, pelo que o Raluca falou, algo do tipo, se ele foi pelo emocional, aí é complicado. Eu fico ansioso pelos próximos capítulos a saber, porque agora eu já tô dentro da treta porque eu já vi tudo. Eu tô curioso. Eu quero ver o término dessa treta. Mas eu me preocupo muito com a carreira do Yanni, porque o Yanni é extraordinário. É grandioso.